lado do elite oculto pelo Fael é real, mesmo que não seja. Olá, me chamo Fabiano e sou hidromeiro artesanal e acompanho o canal há muito tempo. Bem, até que enfim chegou a hora de contar o meu relato. Hoje em dia eu tenho 36 anos, sou casado e gosto de andar correto. Mas a minha vida nem sempre foi assim como hoje. Um pouco mais novo, quando ainda estava solteiro e morando com a minha mãe, eu trabalhava e dava as minhas saídas na balada e queria, erradamente, ficar cada fim de semana com uma moça diferente. E foi aí que eu acho que por algum motivo, seja por uma reza contrária de alguma ex ou um trabalho de uma delas, enfim, eu não sei. Eu só sei que acabei tendo um sério e longo problema para dormir. Bem, eu dormia na sala, porque sempre achei mais confortável. E além de tudo, era onde a minha TV e o meu videogame se encontravam. Então, eu poderia relaxar no fim do dia. E às vezes, dormia por ali mesmo. E tudo isso era muito bom. Porém, há 2 semanas se repetia um fato de que algo drenava as minhas forças e o meu desempenho no trabalho. E ao começar a dormir, algo me tirava o sono e eu acordava. Parecia que havia alguém que me acordava ou tentava falar comigo. Ouvia sussurros que eu não entendia. Ficava paralisado e não via nada, e em seguida voltava a dormir. Bem, sempre tive mediunidade para ouvir bons conselhos, e sempre fui adepto solitário do druidismo, mas aquilo parecia não ser do bem. E até então, ainda nunca tinha visto nada do tipo. Os intervalos de acordar tinha dias que aumentavam, e outros dias encurtavam. Então, depois de algumas noites, passaram a diminuir cada vez mais. E passaram de ser a 10 minutos acordando toda hora. E algumas vezes antes de dormir, eu acordava 3 ou 4 vezes. E fui ficando cada vez mais fraco e cheio de olheiras. Bem, eu não aguentei. E me lembrei dos dias que fui seminarista e frequentava a missa todos os dias. E que orava em latim a Salve Rainha, o Credo e o Pai Nosso. Então, eu decidi todo santo dia antes de dormir fazer essas orações. E comecei naquela noite em que eu tive o grande e estranho encontro. Parece que a coisa não gostou disso e acomentou-me a uma paralisia estranha. Eu estava muito cansado e tinha até dormido no sofá da sala, com roupa e tudo mais, e até mesmo com a luz acesa. Coisas das quais eu notei conscientemente paralisado. E tentei levantar para resolver e não consegui. Mas aí veio uma mulher com camisa social que lembrava uma dos tempos de 1897. Mas também me parecia ser mais ou menos moderna.
não pude ter certeza. A mulher tinha o cabelo preto, liso, escorrido, e a pele era branca. Uma moça muito bonita e sensual, que veio me dando um abraço e em seguida me deu um beijo. O seu beijo era muito seduzente e eu estava gostando. Só não entendia o porquê que ela estava ali. Bem, naquele momento era como se eu estivesse de pé, devido a ela não se encurvar. Ou então, eu não percebi que ela estava flutuando paralelamente acima de mim. Não dava para saber, porque perdi a minha noção geográfica. Não dava para ver nada ao lado. E eu não conseguia entender, porque só via a cor amarela da parede da sala. E também não conseguia virar a cabeça. Mas parecia que eu estava sendo tragado numa ilusão. Alguma hipnose ou dimensão que ela criava. E tudo aquilo se dava lentamente. E ela veio assim em câmera lenta, abrindo e envolvendo os braços sem me encostar. E quando me envolveu, no último instante eu consigo um beijo e um abraço. E subitamente a mulher virou uma figura cadavérica e pálida, vampiresca, magra e com os cabelos tipo a Samara do filme O Chamado. Juro que no momento de desespero, sem saber mais o que fazer, eu só lembrei de Deus e que tinha feito as orações. E então eu comecei a rezá-las em latim. Subitamente, ao despertar da paralisia, além de estar rezando em latim, eu consegui empurrar a aparição. Fiquei impressionado quando notei o poder da minha fé, ou seja lá o que. E então eu consegui fazer a minha mão explodir uma luz branca, que clareou tudo e me cegou. Foi algo muito estrondoso, e que só achava que existia em filme. Bem, eu já aviso que não faço uso de remédios e nunca usei drogas lícitas, e não estava vendo ou jogando coisa parecida, porque naquela noite eu estava muito cansado. E o que sei é que a mulher sumiu. Ela simplesmente desintegrou-se na luz. E então eu levantei assustado, rezando em latim. Bem, aquilo tudo foi muito real, e não foi apenas um sonho. Eu sei que depois desse dia, eu me senti muito mais leve. E nunca mais eu tive problemas para dormir. Bem, eu também nunca mais deixei de rezar antes de dormir, pois aquilo foi muito tenso para mim. E eu espero que isso nunca mais aconteça. Boa noite. Olá, me chamo Dulce, e o que vou contar aconteceu com a minha avó. Pedi a autorização da minha mãe para contar, já que a minha avó é falecida. Bem, era por volta de 1949, e ela morava no sertão da Paraíba. A minha avó se casou muito cedo, com 18 anos. Naquela época, a cidade que ela morava tinha poucas pessoas, mas muitas fazendas e algumas até mesmo abandonadas. Certa noite, a minha avó teve um sonho, e nesse sonho apareceu uma mulher muito jovem, de longos cabelos loiros e com um vestido longo todo branco. A mulher dizia para ela a localização da casa onde morou antes de morrer. E então dava a localização precisa de um lugar onde estaria possivelmente um tesouro escondido. A mulher aparecia e dizia:
A casa onde morri está perto de tal lugar. E entrando pela porteira, no lado esquerdo da casa, embaixo da segunda janela, você encontrará um penico de prata, cheio de moedas de ouro. E ele está coberto com um prato de ouro. E a moça continuava: mas para pegá-la, você deve ir sozinha, e à meia-noite. E assim você vai libertar minha alma que anda em eterno sofrimento. E como recompensa, a botija será sua. Só não olhe para trás e não fique de cabeça levantada. E cave até achar. E logo em seguida saia da cidade. A minha avó acordou assustada, pois ela sabia onde era a casa que a mulher estava falando. Pois como a cidade era pequena, todo mundo sabia onde tinham fazendas abandonadas e quem morava perto de quem. A minha avó contou ao seu marido e ela disse que não poderia ir buscar a botija, porque tinha medo e não queria sair da cidade. E além de serem católicos, eles acharam que seria algo do diabo, para fazer eles se afastarem de Deus, e assim lhe dando riquezas. Porque, de acordo com ela, quem aceita libertar um espírito do morto, também aceita um pacto com o diabo. E reza a lenda que quem pega essa botija, na hora que está cavando, ouve vozes, gritos e pode haver até mesmo possessões. Algumas pessoas até dizem que já teve gente que viu o diabo, e outras que ficaram atormentadas pelo resto da vida. Na semana seguinte, a minha avó sonhou de novo com a moça. Ela dizia que a sua alma estava presa e que precisava de alguém que fosse lá. Bem, resumindo a mesma coisa da semana anterior, a minha avó ficou muito assustada e contou de novo ao seu marido. E os dois decidiram que ninguém ia fazer nada sobre o assunto. Mas não acaba por aí. Um mês depois, a minha avó soube que a prima dela, uma mulher muito humilde, havia ido embora da cidade de madrugada, em um cavalo sozinha. E com ela havia uma botija. Descobriram isso porque o meu avô e outro amigo foram no lugar onde a minha avó havia sonhado. E lá estava apenas um buraco. E isso tudo aconteceu depois que essa prima havia desaparecido. E anos depois, ficaram sabendo através de uma tia que ela recebeu a visita desse espírito em sonhos e teve coragem de ir buscar a botija. E depois disso, ela ficou muito rica. Mas até hoje não se sabe o que aconteceu direito com ela, se ela ficou atormentada por algo ou não. Apenas sabemos que foi ela quem tirou a botija e foi embora da cidade sem nem contar detalhes ou olhar para trás. Bem, eu tenho certeza que tudo que está nesse relato é verídico, pois a minha avó era uma mulher muito séria. E este é o relato da minha avó. Boa noite. Eu nunca fui muito de acreditar no sobrenatural ou algo religioso. Eu sempre tive receio pelas coisas estranhas que já passei. Começou até cedo,
E com os meus 10 anos de idade, eu tive o meu primeiro e pior pesadelo até hoje. Não era um sonho tão claro, era distorcido, com cores vibrantes e tons vermelhos e alaranjados. Mas eu me lembro até hoje, e podia sentir o gosto de sangue e um cheiro adocicado. Mas o que eu achava estranho era o fato de estar acordada, e esse cheiro doce ainda me impregnava. Eu o sentia em alguns instantes do dia, até que certo dia um vizinho meu veio a falecer. Até então eu não havia visto nenhuma conexão com aquilo que eu sentia. Mas depois de uns anos eu viria a entender. Se passaram por volta de 5 anos desde que aquilo ocorreu comigo. Eu já tinha até esquecido. Aquilo não era mais relevante. Até que eu voltei a sonhar. E dessa vez um sonho claro, onde um homem encapuzado se virava para mim em um beco. Ele tinha o rosto de um cachorro preto. Eu acordei assustada. Eu não sou muito de sonhar, mas quando sonho, são pesadelos. Nesta época, o meu pai ainda possuía um mercado. Ele tinha um cliente estranho. Era um homem alto, que comprava pães todas as manhãs. E depois desse pesadelo, quando ele aparecia no mercado de manhã, eu sentia um calafrio e um cheiro doce. Eu sentia algo naquele homem. Eu não estava certa, mas era como se eu sentisse o cheiro da morte nele. Eu não poderia e nem queria alertá-lo, pois pareceria loucura falar essas coisas sem sentido. Eu tive esse sonho por aproximadamente uma semana, até que veio a notícia. Este homem estava voltando para casa e morreu em um assalto. Um motorista de táxi viu a cena e disse que não reconheceu o homem porque estava de noite e ele estava de capuz. Eu fiquei apavorada, porque ali eu percebi que eu tinha previsto isso de uma forma bem distorcida em um sonho. Passei dias calada, sem falar sobre o assunto. Estava pensando em como me livrar desse tipo de dom. Em uma certa manhã, o meu cachorro estava latindo muito na cozinha da minha casa. Eu não me levantei da minha cama e gritei para ele calar a boca. E logo em seguida, ele veio até o meu quarto e subiu na minha cama. E em seguida, ele ficou rosnando para o lado da parede. Eu logo virei o rosto e vi aquele ser encapuzado passando pelo meu quarto. Eu tentei gritar, mas o meu corpo não me obedecia. Aquele espectro passou pelo lado da minha cama, me olhou fundo e desapareceu. Fiquei muito assustada. Hoje eu ainda tenho esses sonhos e fico somente à espera que em algum momento isso vai acontecer novamente. Eu tinha 17 anos e estudava a 4 quilômetros de onde eu morava. Eu chegava da aula sempre depois das 11. A nossa casa era no meio de uns pinheiros antigos e alguns pés de frutas. Não havia luz e a nossa pequena família dormia cedo. A luz era de lampião e as portas e janelas eram de madeira e eram trancadas com tramelas. O meu pai viajava muito trabalhando e ficava apenas eu e a minha mãe, naquela casa no meio do nada. Isso aconteceu em uma noite normal, como todas as outras. Nada de especial. Não era sexta-feira e nem quaresma. Era uma noite iluminada e clara pelo luar. E a minha mãe me esperava sentada na cozinha. Um fogão a lenha ainda mantinha aceso a janta aquecida.
Era legal chegar em casa e poder conversar com a minha mãe. Entrei e coloquei a minha mochila na mesa da copa. Fui para a cozinha e beijei a minha mãe. Foi aí quando tudo começou. A única porta da casa que dava acesso à sala se abriu rangendo. A minha mãe me pediu para trancá-la. E assim eu fiz. Mas quando fechei a porta, a janela da cozinha onde a minha mãe estava logo se abriu, num estrondo batendo na parede. Eu logo fui ver assustado, pensando que havia caído algo na cozinha. E foi quando a minha mãe fechava a janela, passando a tramela. E logo em seguida, a janela do quarto da minha mãe se abriu violentamente. Eu corri para o quarto e a fechei no mesmo instante. E acreditem, a porta da sala, que eu já havia fechado, se abriu com muita violência. Eu corri para fora de casa, seguido pela minha mãe. Eu procurava por alguém que estivesse fazendo isso. A minha mãe me propôs que eu circundasse a casa por um lado, enquanto ela ia pelo outro, e logo nos encontraríamos nos fundos. Eu fui pelo lado onde havia o clarão da lua, pois o medo que eu sentia me congelava a espinha e arrepios deixavam o meu cabelo em pé. E assim fizemos. Eu estava na metade do caminho, e quando eu vi a minha mãe gritar, perto do tanque de lavar roupas. E sem pensar mais no medo, eu corri, e a encontrei desmaiada. A agarrei pelos braços e a levei para dentro de casa. Com ela deitada, desmaiada no chão, e as portas e janelas todas abertas, eu chorei de medo. Não me atrevi a fazer nada. E quando ela despertou, ela me contou o que aconteceu. Ela disse que quando chegou no tanque, algo a agarrou pelo pescoço e gritou no ouvido dela. Um grito de terror. E foi aí que ela desmaiou. Eu não sei bem ao certo o que aconteceu depois. E logo que o dia amanheceu, nenhum de nós comentou esse fato. Estou com 50 anos de idade, e agora, vendo seu canal, eu me lembrei dessa passagem que aconteceu comigo, mas graças a Deus nunca mais se repetiu. A história que vou contar aconteceu com um amigo meu. Bem, vamos ao relato. O meu amigo saiu de casa para morar sozinho. E logo de cara, ele encontrou uma casa boa e barata. Nos primeiros dias, tudo estava calmo e normal. Ele chegava do serviço, fazia um lanche, ficava na internet e depois ia dormir. Então, chegou o final de semana. O dia da festa para inaugurar sua casa com os amigos. Eram muitas bebidas e videogame, e foi uma noite excelente. Então, todos cansados foram dormir. Alguns ficaram na cama e outros nos colchões no chão, naquela bagunça de solteiros. E depois das 3 horas da manhã, todos acordaram com um clique de luz do quarto acendendo e apagando. O meu amigo, o dono da casa, cansado e com muito sono, achou que os amigos estavam pregando uma peça nele. Então ele se levantou, pegou um pedaço de esparadrapo e colocou no interruptor, para manter a luz apagada. E todos voltaram a dormir depois de muitas risadas. Porque ninguém ali sabia quem era o engraçadinho da turma que estava querendo fazer medo para os outros. Alguns minutos depois, eles acordaram novamente com a luz do quarto acesa. Aí todo mundo pulou em cima da cama.
a luz começou a acender e apagar sozinha. E em seguida, eles começaram a ouvir passos na cozinha. Eram passos pesados, de alguém que ficava andando para lá e para cá. Apavorados, todos ficaram quietos em cima da cama, ouvindo aqueles barulhos. De repente, eles começaram a ouvir vozes vindo da sala, como se fosse de dois velhos conversando e rindo. E também começaram a ouvir claramente pisadas fortes de bota vindo da cozinha em direção ao quarto. A luz da cozinha se acendeu, e aquele barulho foi em direção ao banheiro. Acendeu a luz do quarto e apagou. O meu amigo começou a pedir para aquele barulho sair da sua casa, que ele queria dormir. E de repente, todo mundo ali ouviu uma voz bem alta de um homem falando: Aqui é o diabo. Eles não pensaram duas vezes e pularam para fora da cama e correram para a rua, cada um para sua casa. O meu amigo, que era dono da casa, foi para a casa da sua mãe, que ficava um quarteirão abaixo, e contou a ela e ao seu padrasto o ocorrido, e que ele havia deixado tudo aberto, inclusive a porta da casa e o portão. Então, ele, a sua mãe e o seu padrasto foram lá fechar as portas, e quando chegaram lá, as luzes estavam todas acesas e as portas abertas. A sua mãe entrou e começou a limpar. Ele e o padrasto ficaram sentados na cozinha esperando a mãe terminar a limpeza da bagunça. E então a luz do quarto começou a acender e apagar de novo. E a sua mãe, que estava lá sozinha, sentia alguém dando um baita empurrão nela, que a fez cair de joelhos no chão, quase batendo a cabeça na parede. Ela, com muito medo, saiu às pressas da casa. O padrasto apagou todas as luzes e trancou a porta. Quando eles estavam no portão, viram todas as luzes se acender de novo e foram embora às pressas. Assim que chegaram na casa da sua mãe, ela viu que os seus joelhos estavam machucados e os seus braços e costas estavam com arranhões e várias outras marcas que deixavam roxo. Foi horrível. Até hoje nos perguntamos o que pode ter sido aquilo. E até hoje, quem aluga aquela casa não passa mais de uma semana lá. Boa noite. Boa noite, me chamo Alex. Tenho uma filha de 1 ano e 3 meses. Antes da minha namorada ficar gestante da minha filha, eu, que moro na zona sul de São Paulo, vim para a zona leste, São Mateus. Após um dia de trabalho, eu dormi com a minha namorada, perto de 2h30 da manhã. Eu avisei para ela que iria tomar banho. E assim que estava no banho, ouvi uma voz imitando a voz da minha namorada e disse: "Amor, você está demorando muito, vem logo." E na porta do banheiro eu respondi: "Amor, já estou saindo." Sem resposta, a casa ficou em silêncio. Eu tinha deixado a luz da cozinha acesa, já que teria que passar pela cozinha para voltar para o quarto. E quando cheguei na porta do banheiro, reparei que a luz da cozinha estava apagada. Comecei a me arrepiar e corri para o quarto da minha namorada, me deparando com ela em sono pesado, impossibilitando a mesma de ter me chamado.
sendo que não fazia nem mesmo 5 minutos que aquela voz tinha falado comigo. Eu a acordei e a questionei o porquê dela ter me chamado na porta do banheiro. Ela afirmou que não saiu da cama e logo dormiu assim que eu entrei no banheiro. Comecei a me arrepiar, e desta vez junto com a minha namorada. E assim fomos logo nos deitar para dormir o mais rápido possível. Uma semana depois, ocorreu a mesma coisa com a minha namorada. Porém, a voz que a chamava imitava a minha voz. E isso ocorreu na porta do banheiro, enquanto ela tomava banho. Boa noite. No ano de 1967, a minha avó paterna deu à luz ao seu último filho e o chamou pelo nome de Josué. Segundo ela, o menino era um bebê muito bonito e saudável. E quando o pequeno completou 6 meses de vida, a minha avó recebeu a visita de uma conhecida da família. Convidou a mulher para entrar na humilde casa de ripas, muito comum no interior do Mato Grosso, local onde a minha avó vive até os dias de hoje. O pequeno Josué estava deitado em uma rede, dormindo. A mulher imediatamente fitou os olhos no garoto. A minha avó diz que ela sorriu e, virando-se para ela, disse: "Que lindo garoto! Posso segurá-lo?" A minha avó era muito ciumenta com seus pequenos, mas concordou que a mulher o segurasse em seus braços. Então a mulher segurou Josué e disse: "Se não quiser criá-lo, pode dá-lo para mim." "Claro que quero criar o meu filho", retrucou a minha avó, tirando o pequeno dos braços daquela mulher. E logo após, a mulher se retirou da casa da minha avó. E a minha avó logo devolveu o menino à rede, na qual ele dormia antes. Conta a minha avó que naquela mesma noite, enquanto dormia com o menino apoiado em seus seios, ao abrir os olhos, viu na beira da sua cama uma mulher toda vestida de vermelho, com um véu também vermelho e transparente, cobrindo a sua face já envelhecida. Tinha longos e lisos cabelos brancos. A minha avó disse ter sentido muitos arrepios e medo ao olhar para aquela mulher, que estendeu os braços como se quisesse segurar o menino. Ela dizia que as mãos daquela mulher eram tão brancas e magras que se podia ver os ossos. Rapidamente, a minha avó abraçou o menino e acordou meu avô. E quando ela retornou a olhar para a beira da cama, a mulher havia desaparecido. No dia seguinte, ao acordar, a minha avó percebeu que o bebê rejeitava os seus seios e não queria mamar. Ela, preocupada, o levou até o farmacêutico, que nada pôde diagnosticar. O menino foi arruinado, até que em 3 dias acabou falecendo. Antes de visitar a mulher, o Josué estava saudável. E depois da visita e da visão da velha do véu, a criança definhou. Não sabemos se há alguma ligação com a amiga da minha avó, mas ela acredita que a morte da criança está ligada ao mal olhado. Boa noite.
relato que vou contar não é um relato que aconteceu comigo, mas sim com meu tio-avô, já falecido, envolvendo as misteriosas circunstâncias de sua morte. Quando nem mesmo o meu pai havia nascido, o meu avô tinha um irmão, que foi destinado a ser padre desde que era pequeno, por causa de uma promessa. O meu tio-avô cresceu e se tornou mesmo um padre, e não apenas um padre, mas também um exorcista. Além de realizar trabalhos de exorcismo de pessoas, ele também fazia o exorcismo de casas e outros lugares, como casarões assombrados. Um dia, ele foi chamado para fazer um trabalho de exorcismo em uma casa, como era de costume. Ele se trancava dentro da casa e passava o dia nela, para fazer o exorcismo do lugar. Nesta casa, as pessoas diziam que ouviam vultos e gemidos, e ruídos e passos constantes. Realmente acreditavam-se que ela estava possuída. Porém, o que aconteceu no outro dia, que o meu tio-avô adentrou na casa para exorcizar a mesma, nunca foi explicado, nem mesmo pela polícia da época. No dia seguinte, um rapaz que vinha trazer comida e água para o meu tio-avô, pois este era o único momento que ele admitia que alguém adentrava-se no lugar que estava sendo exorcizado. O rapaz entrou na casa e se deparou com algo inexplicado. O corpo do meu tio-avô estava morto na sala, agarrado a um crucifixo, e com o rosto contorcido, com um aspecto não humano, parecendo que ele havia sofrido um colapso nervoso extremo. E o mais estranho, parecia que boa parte do seu sangue havia virado água. Até hoje, ninguém conseguiu explicar este fato. Boa noite. Uma vez, a minha família comprou uma casa que ficava de esquina para um cemitério. Mas a casa era lateral e ficava quase ao lado deste cemitério. A casa era muito boa e espaçosa, e não conseguiríamos ter comprado logicamente se ela não estivesse localizada em outro lugar. Porque claro que valeria bem mais em qualquer outro local. Um dia, eu, a minha irmã e a minha mãe estávamos distraídas, olhando para uma das janelas laterais da casa, que dava justamente a vista para este cemitério. E ficamos ali conversando e observando um cortejo de várias pessoas. Então, ficamos acompanhando aquele cortejo. As pessoas iam andando lentamente. Mas então, o que nos chamou a atenção foi que no início do cortejo não havia caixão nenhum. Então, não estava havendo nenhum enterro. Começamos a nos perguntar o que faziam aquelas pessoas ali, todas juntas em fileira. Pensamos rapidamente em várias hipóteses, inclusive em uma reunião para fazer macumba no cemitério. De repente, a minha mãe, atenta, observou horrorizada e apontou com o dedo. E nós não entendíamos o que estava acontecendo. E ela disse: "Olhem, olhem para os pés deles." E nós olhamos, e foi de arrepiar, e quase cair para trás.
O cortejo todo de pessoas não encostava os pés no chão. E sim, quase que flutuavam bem perto do chão, porém caminhando, mas sem encostarem os pés no chão. Depois desse dia, a minha mãe praticamente proibiu que abríssemos as janelas laterais que davam de vista para este cemitério. Boa noite. De 1978 a 1982, morei em um apartamento em Santo Amaro, bairro aqui da cidade de São Paulo. Era um conjunto de prédios próximo à Avenida Nações Unidas. O número do apartamento era 22. Ele era enorme, do tipo que não se constrói mais em bairros como Santo Amaro. Era de 3 quartos e muito antigo, já naquela época. Engraçado que no primeiro ano não reparei nada de estranho. Até que ganhei de Natal um brinquedo chamado Pega-Pega Troll. Os mais antigos conhecem, mas para resumir, era mais ou menos igual a um autorama, onde o objetivo era um carrinho perseguir o outro. Brincamos muito, e depois, eu e a minha irmã fomos dormir. E o brinquedo ficou montado no outro quarto, que era uma espécie de despensa. Durante a noite, a minha irmã e eu começamos a ouvir barulhos altos e irritantes. Ouvimos um pouco mais e percebemos que era o brinquedo funcionando sozinho. Dava para ouvir os carrinhos correndo e se batendo. E assim que levantamos da cama, o barulho parou. Fomos olhar e todo o brinquedo estava na mesma posição que deixamos. E depois desse fato, passou a ser comum ouvir a televisão se ligar sozinha durante a noite. Uma noite, eu estava assistindo O Grande Ditador. Desliguei a TV e fui dormir antes do final do filme. Porém, pude ouvir todo o final do filme da minha cama. Reparei que não podia deixar um filme pela metade, pois a TV sempre se ligava sozinha nestes casos. Diversas vezes, a maçaneta da porta de entrada se movia violentamente. Impossível que houvesse alguém do lado de fora, pois seria fácil ouvir passos na escada, que eram muito próximo da porta. Eu e a minha irmã somos bem alérgicos, e na época, cada um usava um tipo de descongestionante nasal, que ficava ao lado da cama. Certa manhã, acordei com o remédio dela ao meu lado, e quando fui falar alguma coisa, ela me disse: "Kleber, o que o seu remédio está fazendo comigo?" Quando tomamos pé do ocorrido, imediatamente encerramos o assunto. Muitas das vezes, quando chegávamos em casa, tínhamos a impressão que tinha alguém na janela de cima, olhando para a rua. Depois, a luz começava a se piscar, e era possível escutar uma forte risada demoníaca. Muitas das vezes que saíamos, os vizinhos relatavam que escutava a TV se ligando e vozes de pessoas conversando dentro do nosso apartamento. E quando chegávamos, tudo parava de repente. Depois que nos mudamos, tive vários pesadelos. Pesadelos esses em que havia voltado a morar lá. Eu nunca soube o que acontecia naquele lugar. Boa noite.
A minha bisavó e o meu avô contam que há muitos anos atrás eles moravam em uma fazenda no interior do Paraná. A família era grande e cada dia era vez de um buscar água em um poço que ficava próximo a um campo, aonde havia uma cerca com alguns gados. A minha bisavó conta que nem ela e nem os irmãos mais velhos permitiam que os irmãos mais novos fossem sozinhos, sem a companhia de um adulto. O meu avô, com seus 12 anos de idade, não gostava de ser protegido e já queria se tornar um homem. Até que um dia a minha bisavó não se sentia bem. E ela estava sozinha com o meu avô e os irmãos mais novos em casa. Os filhos mais velhos trabalhavam na fazenda para colher o plantio. Ela, não tendo muita opção, pediu para o meu avô, que era o mais velho dos irmãos que estavam presentes em casa. Ela pediu para ele buscar um pouco de água. Ela logo lhe explicou um outro caminho, um pouco mais longe, mas que daria para outro poço. Mas o meu avô, muito teimoso, a desobedeceu e foi para o poço mais próximo. Chegando lá, ele viu uma garota atrás da cerca, onde ficava o gado. Todos que passaram por essa experiência, inclusive os irmãos e o tio do meu avô, relatam que essa menina tinha aproximadamente uns 8 anos de idade, cabelos escuros e um vestido florido, e ela sempre chamava as pessoas pelo nome. O meu avô, sendo muito inocente, pediu para ela sair dali, por ser arriscado, pois ali havia alguns bois que costumavam atacar as pessoas. Mas a garota se recusava a sair dali. E o meu avô, muito inocente, tentava fazer amizade com aquela garota. E ela dizia apenas as seguintes frases: "Oi, eu quero ir na sua casa, mas o meu pai é bravo. Não posso sair daqui." Mas o meu avô falava que conversaria com o pai dela, para ele deixar ela brincar. Ou então, ele levaria o seu pai para a minha bisavó convencê-lo. O meu avô era muito inocente, e logo ele chegou perto da cerca e estendeu a mão para a garota. Ele logo estranhou, porque a menina começou a repetir isso muito rápido. E o meu avô conta que viu algo que nunca vai esquecer. A face da menina se transformava em outros rostos, até que ela foi ficando com uma fisionomia de um bicho e uma voz grossa. E ela continuava dizendo a mesma frase, porém com uma voz diferente e com uma face de um bicho que parecia ter focinho e pelos ao redor do seu rosto e por todo o seu corpo. O meu avô não pensou 2 vezes e saiu correndo, e acabou nem pegando a água. Ele disse que demorou 6 horas para chegar em casa, pois ele não conseguiu achar o caminho e se perdeu em uma mata. Ele conta também que nesse dia ele pode ter se perdido por conta daquela menina, e que ela poderia ser o bicho da mata. Aliás, ele pegava aquele caminho todo dia e nunca havia visto uma mata por lá. Depois de 6 horas sumido, todos já haviam procurado ele pela cidade. A minha bisavó ficou em pânico. E logo então, o meu avô apareceu, chorando e tremendo, e logo contou o que havia ocorrido. E na hora que ele contou a história e a desobediência que ele havia cometido, a família inteira sentou na sala e foi conversar com ele. Todos ali disse para ele nunca mais ir ali sozinho, e que o motivo de não deixar os mais novos
irem sozinho até lá, era porque ali havia o espírito daquela menina, que aparecia para as crianças. E todos da família já haviam visto aquele espírito. A minha bisavó conta que aquele espírito está preso naquele lugar desde quando ela tinha apenas 10 anos. Depois daquilo, o meu avô nunca mais foi buscar água sozinho. Isso aconteceu em 2010, em algum tempo entre junho e julho, logo após a morte do meu pai. Como fazia pouco tempo que o meu pai havia morrido, e foi uma situação muito traumática para mim e para o meu irmão. O meu irmão tinha apenas 12 anos na época. Nós íamos em um psicólogo. Eu, provavelmente devido a um trauma. Eu tinha alguns ataques de pânico, e a minha mãe deixava claro que quando isso acontecesse, o meu irmão deveria chamar ela, para ir me acalmar. Então, era muito recorrente ela vir no meu quarto à noite e se deitar na minha cama para me acalmar. Certa noite, eu notei alguém parado na porta do meu quarto. Como eu sabia que às vezes a minha mãe não conseguia dormir e andava pela casa, ou ia fumar, eu nem me importei. Imaginei que fosse ela. Mas depois de alguns segundos, eu percebi que era uma silhueta masculina. E não havia nenhum homem adulto em casa. Imaginando que fosse um ladrão, eu gritei por minha mãe. E logo após eu gritar, a silhueta começou a caminhar em minha direção. Então, eu ouvi os passos apressados da minha mãe. Ela logo chegou e acendeu a luz do meu quarto. E assim que ela acendeu a luz, aquela silhueta se mostrou uma coisa preta, parecida com fumaça, e logo desapareceu no ar, como se tivesse se dissipado por algum vento ou algo assim. A minha mãe correu no quarto dela e trouxe o meu irmão no colo para o meu quarto. Ela acendeu todas as luzes da casa e sentou na minha cama e ficou ali, fazendo carinho na minha cabeça. Quando eu a perguntei o que era aquilo, ela apenas disse que não era nada. Eu logo imaginei que talvez fosse algum outro ataque, e então não duvidei que fosse coisa da minha cabeça. Mas a minha mãe parecia muito assustada, pois se fosse algo da minha cabeça, ela não sairia acendendo todas as luzes da casa e trazendo o meu irmão para o meu quarto. Este é o meu relato, e também já presenciei outras coisas sobrenatural, e ainda vou trazer para o canal. Boa noite. Olá, tenho 17 anos e sou de família evangélica. Os meus pais são pastores. E querendo ou não, eu fui fardada a acreditar que só existe céu e inferno, anjos e demônios, e nada além disso. O meu pai mexe com o sobrenatural, ou seja, ele expulsa demônios de pessoas. Muitas das vezes, quando acontecia isso, eu ouvia de longe o diabo falar com meu pai, enquanto ele expulsava, o chamando de desgraçado, que queria a alma dele, etc. Nunca acreditei 100%. Porém, tudo isso mudou em uma noite. Eu vi um vulto perto da minha cama no formato de um homem. E em fração de segundos, eu senti aquele homem no meu cangote. Ele começou a agarrar as minhas pernas e me puxar, tirando o meu lençol.
A única coisa que me vinha na cabeça era fazer uma oração. Logo em seguida, aquilo parou. Eu fiquei tão extasiada que logo fui para a cama dos meus pais e adormeci em seguida. Porém, aquilo ainda não havia acabado e aconteceu de novo. A minha vontade era de gritar, mas me faltavam forças. Então, aquilo do nada parou e foi como se eu tivesse tido um pesadelo. Acordei a minha mãe e contei para ela o ocorrido. Eu sabia que aquilo não iria parar e só me vinha na mente que aquela coisa queria a minha alma. E logo eu percebi que aquele demônio queria me puxar para o inferno. Para descontar todas as vezes que o meu pai os expulsava das pessoas, eu estava pagando pelo erro do meu pai. Essas coisas ficou um bom tempo sem acontecer. Até que um dia eu senti aquilo novamente no meu quarto. Mas ironicamente eu adormeci. Porém, no sonho ou realidade, eu podia ver e sentir tudo o que acontecia comigo. Eu sentia alguém alisando o meu corpo e tirando as minhas roupas. Era como se aquilo estivesse em um ato sexual comigo. Só que eu não me lembro direito. São apenas relances. E o mais estranho é que quando amanhecia, eu estava totalmente sem roupas. Isso era muito estranho, pois eu não me lembro de ter tirado a roupa ou algo assim. Comecei a ter muito medo. E eram noites e noites sem dormir, por medo disso acontecer novamente. Eu sinto essa coisa perto de mim o tempo todo. Porém, eu não conto a ninguém, por receio de não acreditarem em mim. Resolvi contar para vocês do canal, pois talvez vocês conhecem mais do que eu. E se de alguma maneira pode me ajudar. Ou talvez até mesmo alguém esteja passando pela mesma situação. Boa noite. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Olá, me chamo Bruno. Eu tenho um relato bastante estranho em minha família, e é um tanto perturbador também. Tudo o que contarei aqui é 100% real. Eu queria poder dizer que é algo que inventei, para assustar um pouco as pessoas. Só que não é. Eu tenho 25 anos, e isto é um grande trauma na minha vida. Na época que aconteceu o relato, eu tinha apenas 8 anos. Éramos eu, meus pais e minha irmã mais velha. A minha irmã sempre foi um pouco perturbada. Ela via coisas em casa, falava aparentemente sozinha, mas nada disso se comparava com os pesadelos que ela tinha à noite. Quase sempre éramos acordados com gritos aterradores na madrugada, seguidos de baques no chão, como se algo bem pesado fosse atirado repetidas vezes no chão. Havia vezes que eu juro por Deus que as paredes chegavam a tremer. O meu quarto era ao lado do dela, e a sensação de medo que eu sentia quando aquilo corria, sério,
não há nada pior. O meu pai saía correndo para ver o que era, mas quando ele chegava no quarto da minha irmã, ela já estava dormindo novamente. Isso ocorria de 2 a 3 vezes na semana. Na manhã seguinte, ninguém falava sobre o ocorrido, mas todos sabiam que havia sim algo estranho com ela. Em uma noite de março, mês de quaresma, a primeira semana tinha sido tranquila, e pela primeira vez em dias, ela não tinha acordado gritando. Mas sabem o que dizem, né? Sempre há um tempo de calmaria antes de uma grande tempestade. Me lembro dessa noite nitidamente. Todos dormiam, e por algum motivo eu não conseguia. Fiquei horas olhando para o teto, esperando o sono chegar. E foi quando eu escutei uma voz grossa, sussurrando bem baixinho. Ei, vem cá! Na hora, o meu corpo gelou. Prendi a respiração, porque habitualmente eu já esperava que ela fosse gritar. Mas não aconteceu nada. Ao invés disso, foi aquele silêncio opressor na casa. Decidi olhar em direção à porta do meu quarto, e foi quando eu o vi pela primeira vez. Ele era alto, um alto que não era normal. Usava uma roupa bem rústica, paletó e gravata, e essas coisas todas. Mas foram duas coisas que me chamaram a atenção. Ele usava cartola, e tinha uma postura tão curvada que parecia que andava acocorado, como se a sua coluna não suportasse o peso do seu corpo, e o forçava fazendo-se apoiar nas pernas. Eu nunca me esqueci dessa cena. Foi a coisa mais aterradora que eu vi na minha vida, até então. Ele riu para mim, e eu sabia que aquele homem era a morte, ou ao menos o conceito que uma criança de 8 anos pode entender da própria morte. Hoje em dia, eu reconheço que aquele homem era idêntico ao homenzinho torto, do filme Evocação do Mal. Mas naquela noite do ocorrido, eu sabia lá no fundo que ele era algo muito ruim e queria a minha irmã. No momento que ele saiu do meu campo de visão, a minha irmã deu um grito tão aterrorizador que eu acho que a vizinhança toda acordou. O meu pai logo foi lá, e ela continuava gritando. Foram longos minutos para ela se acalmar. Escutei quando ela, chorando, disse à minha mãe que aquele homem tentou lamber as suas partes íntimas. Foi exatamente o que ela disse. 2 dias depois, a minha avó veio em casa e disse que sabia como ajudar. A minha mãe já estava histérica com a situação toda. Eu estava escondido, pois ninguém me deixava participar das coisas. Mas eu vi eles conversarem que iria levar a minha irmã para uma senhora que comandava um terreiro. A minha irmã poderia receber ajuda para se livrar do que parecia ser um espírito obsessor. Claro que não entendi nada, mas a minha curiosidade chegou a 1000. Fomos de carro até esse local, que era bem afastado do centro. Só tinha árvore para onde quer que eu olhasse. O meu pai ficou comigo no carro. Óbvio que não me deixavam ir. E lá foram então a minha irmã, a minha mãe e a minha avó. O local parecia ser um campinho de futebol e um chão batido. Havia poucas casas ao redor desse campo, e no meio dele uma grande fogueira estava acesa. Tinha muita gente vestida de branco, muita gente mesmo. Todos cantavam e dançavam umas músicas com uns batuques estranhos. Essa festa demorou e eu acabei dormindo. Acordei com um grito aterrador. Não era algo que parecia ser humano. Aquele grito era metálico e rasgante, sabe?
Olhei desesperado ao redor e o meu pai havia sumido. O grito ficava cada vez mais alto. Era um grito de súplica. Parecia um cachorro bem grande. Eu comecei a chorar. Saí do carro me tremendo de medo e me escondi atrás de uma árvore perto desse campinho. Estavam todos ao redor da fogueira, em uma espécie de meia-lua. Eu vi meus pais e a minha avó entre eles. Na hora, eu já ia correr em direção deles, mas quando olhei para a esquerda, eu vi a coisa que estava gritando. Era um bode. Ele estava amarrado numa das árvores, com as patas arreganhadas, em todas as direções. E embaixo dele estava minha irmã, deitada num colchão, desacordada. Alguém vestido de branco veio com um facão enorme em direção do bode e enfiou a lâmina fundo na barriga do bode. E foi aí que o grito atingiu o ápice. Pensei que eu ia ficar surdo. Já viram matar um bode? É agonizante. O pior foi ver o jorro vermelho que brotava da barriga dele cair todo em cima da minha irmã, banhando ela toda. Uma velha se aproximou e se ajoelhou ao lado da minha irmã. O bode já não gritava mais. Começaram a entoar algumas palavras do tipo: "Venha a mim, meu pai, precisamos das suas verdades." Aqui não posso dizer ao certo o que disseram, porque eu não prestei muita atenção. Eu só queria chegar para perto do meu pai. Logo então, a velha começou a falar diferente. Era ela, mas ao mesmo tempo não era. A velha disse exatamente isso. Ela tem o corpo aberto, a coitada. Vai sofrer muito ainda na vida. Essas coisas vão atingir ela. E o máximo que vocês podem fazer é ajudar ela a entender tudo isso. A minha avó perguntou: "Ela está possuída? O que é isso que fica perseguindo ela de noite?" A velha ficou parada, olhando a minha irmã deitada, e de súbito disse que o problema não é ela. Eu não vejo nada nela, a não ser reflexos. De repente, ela parou de falar o que estava falando e se levantou olhando ao redor. É aqui que a minha memória falha um pouco, pois comecei a ficar sem ar, cansado. Parecia que o meu corpo estava sendo esmagado de cima para baixo. Olhei novamente para a velha, e ela dizia para todos algo como: "A coisa está aqui entre nós. Ele se atreveu a sujar o nosso piso com a sua alma imunda." E foi quando ela olhou diretamente para mim. De repente, todos de branco olhavam para mim também. Os meus pais e a minha avó, todos parados com aquela expressão estúpida de medo, olhando em minha direção. Lembro que a minha mãe colocou a mão na boca para abafar um grito quando ela me olhou. Eu não estava entendendo nada. Porque todo mundo estava daquele jeito quando me viram? Eu queria chorar, queria gritar, queria sair dali, mas eu não consegui fazer nada. Senti aquela presença cada vez mais em cima de mim, me dominando. E foi quando tudo foi ficando escuro. Eu só lembro da velha vindo em minha direção, antes de desmaiar completamente. Depois de tantos anos do ocorrido, eu me considero agnóstico, entende? Mas sei que o que vivi naquela noite nunca vai fazer sentido na minha cabeça. Sei que coisas inexplicáveis acontecem com as pessoas o tempo todo. Mas viver isso é outro nível. Eu não desejo o terror que passei aos anos seguintes, nem ao meu pior inimigo. Caso vocês não entenderam, a minha irmã não estava possuída. Ela era apenas mais inclinada a esse mundo oculto. Assim como eu também sou.
Que sorte a nossa, né? Hoje em dia, eu sei que chamamos isso de médiuns. O problema era eu. Era eu que estava possuído. Descobriram em sessões que fiz depois, neste mesmo local. E que a figura de paletó e gravata estava tentando entrar dentro de mim. Descobri também o seu nome. Era Maca ou Macá. E que seu objetivo não era apenas entrar dentro do meu corpo, e sim também matar a mim e toda a minha família. A velha que mencionei se chama Isaura. Ela me revelou, alguns meses atrás, que naquela noite, quando eu estava possuído, eu disse, em detalhes, como seria bom estuprar a minha irmã e depois esfoliar a pele dela. Mas não era eu que estava dizendo aquilo. Ela me disse que aquela coisa era o puro mal, e que é muito difícil um ser desses passar para este plano, mas que ele fez muitos estragos na tentativa. Ela me disse que conhece outras histórias parecidas, que não acabaram tão bem quanto a minha e a da minha família. Enfim, não vou detalhar essa parte. Obviamente não me lembro dessas sessões. Não sei como fizeram para tirar aquilo de mim. A velha também não quis contar. O que posso dizer com certeza é que não tenho mais visto essas coisas. A minha irmã é da religião espírita hoje em dia e parece saber controlar as coisas que ela vê e sente. Eu fico agradecido em não fazer parte desse mundo. Eu não quero e nem pretendo, porque eu entendo o terror que foi viver com isso por anos. Olá, me chamo Marilda. Eu tenho 52 anos e moro atualmente em Curitiba, no Paraná. Antes de começar a minha história, eu gostaria de dizer algo. A casa em que eu morava quando era garota era muito velha, e eu e a minha família morávamos na roça no interior do Paraná. Os meus pais e a minha irmã, Bianca, dormiam no mesmo quarto, pois como ela era um bebê na época, ela dormia no berço, ao lado da cama dos meus pais. O meu quarto era quase nos fundos da casa. Ficava bem depois da cozinha e quase dando para o quintal. O quintal era grande e cercado e tinha muitas árvores. O meu quarto era bem pequeno, com uma cama no canto, um gaveteiro do lado da porta, mas não tinha nada que fizesse o meu quarto algo fora do normal. Na parede oposta à minha cama haviam 3 buracos, de cerca de 10 centímetros cada. E de noite, os buracos ficavam escuros como breu e me deixavam assustada. As minhas experiências sobrenaturais começaram assim que chegou a Quaresma, e eu tinha 10 ou 11 anos na época. A minha família tinha o hábito de guardar a Quaresma e não comer carne nesse dia sagrado, e eu já não gostava de ficar sem carne no almoço e sempre reclamava. E na Quaresma daquele ano, eu fui para a casa de uma tia minha e fiquei por lá. A minha mãe já havia me advertido a não comer carne naquela sexta-feira santa de Quaresma, pois ela sabia que a minha tia era de religião evangélica e nunca seguiu essa tradição. E naquele dia, eu cheguei na casa da minha tia por volta das 11 da manhã, e ela fazia um delicioso porco do mato assado,
pois o meu tio havia acabado de trazer de uma caça. O cheiro estava tão irresistível que eu comi até quase passar mal. A casa da minha tia ficava a menos de 1 quilômetro da minha casa, porém, para chegar até em casa, eu passava por uma estradinha de areia com muito mato em volta. Eu fui embora por volta das 19 horas e já estava escuro, mas eu não tinha medo, pois passar por aquele caminho à noite sempre foi tranquilo para mim. Mas não naquela noite. Eu peguei a minha bicicleta e fui para casa, porém, no caminho eu escutei alguma coisa me chamar e aquilo dizia: "Ei, piu!" Achei que talvez fosse alguém me chamando, mas mesmo assim eu fiquei assustada e aquilo continuou chamando. E quando eu olhei para a direção do som, eu vi em cima de uma árvore à minha direita um ser de palha, com chifres e cara preta, olhos vermelhos enormes, e ele parecia um zanguebeto. Para quem não sabe o que é um zanguebeto, é um guardião voodoo da noite das religiões de matriz africana. O meu coração quase parou devido ao tamanho do susto que levei, e aquela coisa horrenda disse: "Ei, vai me respeitar não? Então eu vou aí te pegar." A coisa pulou da árvore e veio girando na minha direção, e eu corri tanto com a minha bicicleta que a corrente chegou a cair, e a minha sorte é que eu já estava perto de casa. Eu passei pela porteira do sítio gritando pelos meus pais e nem a tranquei de volta. O meu pai saiu lá fora já com a espingarda na mão, achando que alguém tinha me feito algo mal. Eu, aos prantos, falei para ele que tinha um bicho lá fora. Ele saiu e foi até a porteira, mas não viu nada. Porém, os cavalos estavam inquietos. Eles relinchavam e ficavam de um lado para o outro. A minha mãe me perguntou o que eu fiz de errado. Então, eu contei para ela o que tinha feito e ganhei uma surra por desobedecê-la. No meu quarto, haviam 3 buracos na parede e cada um do tamanho de um punho de uma mão. Os buracos ficavam voltados para o quintal e eu morria de medo de alguma coisa olhar por esses buracos à noite. Eu ficava tão assustada com os buracos na parede que eu colocava a cabeça por debaixo do cobertor e não tirava a noite inteira, para que assim eu não precisasse olhar para os buracos. Eu achava que haviam fantasmas e monstros olhando pelos buracos, e apesar de que os meus pais falavam que essas coisas não existiam, na minha cabeça eu sabia que o sobrenatural era real. Bem, naquela noite eu não consegui dormir só pensando naquela criatura que eu havia avistado mais cedo. E eu fiquei pensando o que aquilo queria comigo. O tempo foi passando e eu estava tão cansada que eu tinha esquecido dos buracos na parede. Eu estava simplesmente deitada e quando de repente algo tocou os meus braços, eu abri os olhos, mas não tinha nada lá. Eu senti aquilo de novo e o que quer que fosse, agora estava me arranhando, estava começando a me machucar. Eu me enfiei por debaixo das cobertas e comecei a rezar. Eu já estava chorando de medo e foi aí que eu escutei passos de alguém andando pelo meu quarto. E depois de alguns minutos, quem quer que fosse que estivesse andando por ali, deu uma bufada e foi embora. No dia seguinte, eu contei para os meus pais, mas eles não deram muita importância. E 2 dias depois,
No meio da noite, entre 1 e 2 da madrugada, eu estava deitada, acordada, com a cabeça por debaixo do cobertor, como de costume. E foi quando eu achei ter ouvido algo. Aquilo que eu escutava era o som baixo de um rosnado. E depois de um tempo, eu ouvi aquilo de novo. E alguns minutos depois, que eu continuei deitada lá, simplesmente ouvindo aquilo, eu finalmente criei coragem para colocar a cabeça para fora e olhar o que estava acontecendo. Eu fui colocando a cabeça para fora aos poucos e gritei. E eu vi aquela coisa e eu não sabia se era um homem ou uma mulher. Mas aquilo parecia que estava dando a volta no quarto e girando e vindo na minha direção. E era a mesma criatura que eu vi em cima da árvore. E eu só posso descrever essa coisa como um boneco voodoo, o Zangbeto. Aquele boneco africano que se mexe sozinho nas festividades africanas. E de novo, eu enfiei a cabeça debaixo do cobertor e fiquei lá debaixo a noite toda. E aquela coisa girando e fazendo muito barulho pelo quarto. E o mais incrível era que os meus pais não acordavam, mesmo aquele barulho, parecendo que aquilo estava quebrando tudo pelo quarto. Na manhã seguinte, o meu quarto estava como de costume, e não havia nada quebrado ou fora do lugar. Eu achei que talvez fosse um sonho, ou de fato eu estava ficando louca. Mas resolvi ignorar isso, pois mesmo se eu falasse para os meus pais, eles não acreditariam. E quase uma semana se passou e mais nada de estranho aconteceu. Eu já até havia esquecido aquele fato. E então, em uma sexta-feira, por volta das 22 horas, os meus pais já estavam recolhidos no quarto e eu no meu. E quando, de repente, eu escutei um barulho muito forte vindo da cozinha, como se alguém tivesse derrubado parte da parede. Os meus pais também escutaram e correram até lá. E eu, lógico, que também fui atrás para saber o que estava acontecendo. E chegando lá, havia um bode do lado de fora da casa, porém, com a cabeça atravessada pela parede da cozinha. O corpo dele estava para fora, mas a cabeça estava para dentro. O meu pai pegou a espingarda e deu 2 tiros, mas o bode ria enquanto meu pai atirava. A minha irmã, ainda criança, chorava muito no quarto, até que o bode disse: "Não adianta atirar não, eu só quero o bebê e vou embora." A minha mãe correu para o quarto, pegou a minha irmã e começou a rezar. O meu pai deu mais 2 tiros na cabeça do bode. O bicho falava "ai" e em seguida ria e foi embora rindo. Aquilo foi muito macabro e muito pior que muitos filmes de terror. E depois daquele dia, a minha mãe tratou logo de batizar a minha irmã e nós nos mudamos uma semana depois. E o que para todos nós foi muito bom. Bem, já se fazem 40 anos e eu sei que eu nunca vou esquecer o que aconteceu naquela casa. Eu me lembro que assim que mudamos, eu perguntei para minha mãe do porquê ela nunca ia me ver quando eu gritava de noite. Então, ela simplesmente falou: "Quando você gritou?" Eu não sei como ela podia não me ouvir, pois você podia ouvir tudo de qualquer canto da casa, pois a casa não era muito grande. Obrigado, Elite Oculta, por ter lido a minha história. E pode parecer algo surreal, mas o sobrenatural existe, principalmente em roças e interiores. Boa noite.
Perto da casa da minha mãe tem uma ponte. Uma noite, sonhei que estava indo para a casa da minha mãe. Quando eu estava passando pela ponte, um carro bateu em mim. Eu logo caí na ponte, e quando me levantei, eu não estava debaixo da ponte, e sim em um lugar escuro e triste. Na hora eu pensei, morri. Era um lugar escuro, deserto, com árvores sem folhas. Do chão saiu uma coisa tipo fumaça branca. Olhei para o céu e não tinha lua e nem estrelas. Parecia madrugada. Senti que ali não havia dia, só escuridão. Aquele lugar tinha uma sensação inexplicável. Eu sentia tristeza, me sentia sozinho, sentia abandonado e sentia que ninguém lembrava de mim. E a pior parte foi me sentir esquecido por Deus. Essas palavras não conseguem descrever o grau de solidão e esquecimento que eu senti. Só sentindo mesmo para saber. A sensação de esquecimento foi tão grande que pensar em pedir ajuda para Deus parecia ser inútil. Eu sentia também que eu estava ali só para ver como era aquele lugar. Era tipo, veja como é esse lugar. Vai querer vir para cá? Eu estava sentado no chão, não vi ninguém naquele lugar. Eu senti que estava em uma parte um pouco afastado de onde estavam os outros espíritos. Não sei o que era pior, se era estar ali ou aparecer outros espíritos. Me levantei e comecei a andar bem devagar. Sentia muito medo. Aquele lugar parecia uma cidade, mas sem casas, sem luz e, na verdade, parecia uma cidade abandonada. E a única coisa que tinha era árvores sem folhas. O chão era de terra preta, tipo lama seca. Comecei a andar bem devagar. Vi uma árvore seca e sem folhas, como todas as outras. Mas essa era grande, e para eu continuar andando, eu tinha que dar voltas por ela, tipo fazer uma curva. Enquanto eu andava em volta da árvore, eu senti que após eu fazer a curva, eu encontraria a concentração dos espíritos. E neste momento eu acordei. Neste momento que eu acordei, eu estava sendo socorrido pelos paramédicos. Bem, após me recuperar do trauma, anos depois, eu passei por outra experiência parecida. Nessa noite, eu fui dormir no horário ao qual estou habituado, mais precisamente entre 9 horas da noite e as 10 horas. Não senti nada antes de adormecer, apenas fiz as minhas orações costumeiras que faço todas as noites. Adormeci rápido. Acordei no meio da noite, atordoado, em meio a lamaçal. Fiquei muito confuso, pois não sabia a minha situação. Imagine-se dormindo em sua cama, e de uma hora para outra você se acorda em um local que, digamos, inusitado. Quando o desespero passou um pouco, eu pude voltar a minha atenção para o meu redor. Senti um forte cheiro de carne apodrecida. Percebi que estava em um pântano e aos poucos, por conta da pouca visibilidade, eu percebi que pisava em corpos. Aquela visão fugia de todos os parâmetros das coisas que eu imaginava. Ouvia gritos, gemidos de dor, via pessoas sendo arrastadas por outras. A minha intuição no momento me dizia que aqueles eram espíritos de pessoas que fizeram maldade enquanto estavam encarnados na Terra. Percebi que todos sofriam bastante. O lugar que visitei é conhecido no mundo espiritual como umbral. É uma região espiritual que fica mais próxima da crosta terrestre e, por sua vez, é habitada por espíritos poucos esclarecidos e materialistas, digamos de passagem. Caminhei um pouco e consegui sair daquele emaranhado de corpos e lama. Estava cansado, respirava ofegante. Os espíritos passavam por mim e não me via. Acho que sofriam alguma hipnose espiritual. Fiquei impressionado com tudo aquilo que vi. Andei mais um pouco e fui surpreendido por gritos.
Ao me dar conta, percebi que estava sendo perseguido por entidades que conseguiam me ver. Quando nos desdobramos, os espíritos bons ou maus podem perceber que estamos encarnados ou não, através de um sinal que chamamos de fio de prata, que liga a região da cabeça do corpo carnal ao corpo espiritual. E creio que eles perceberam isso. Comecei a correr para tentar me salvar daqueles pobres doentes que queriam me fazer mal. Quando dei alguns passos, senti uma força me puxando dali e vi o chão se distanciar e tudo ficar escuro novamente. Senti um grande impacto e acordei. Já era de manhã e eu estava no meu quarto com a minha esposa. A luz do sol passava pelas frestas da janela e mesmo com uma viagem tão conturbada, eu senti uma gostosa sensação de segurança e de paz. Percebi então que Deus se fez presente em nossas vidas através dos nossos irmãos espirituais. Bom pessoal, espero que tenham gostado do meu relato. Queria deixar bem claro que não sou médium de desdobramento. Pode sim acontecer com outras pessoas e elas não serem nem médias propriamente ditas. Lembre-se que todas as noites nós viajamos espiritualmente para regiões às quais somos destinados de acordo com a nossa afinidade. Ou seja, se sou viciado em drogas, álcool, orgias e outras negritudes da alma, irei frequentar regiões umbralinas que contenham essas práticas. Mas se pelo contrário eu pratico o bem ao próximo, procuro melhorar a cada dia que passa, com certeza irei visitar colônias espirituais e regiões onde apenas reinam o bem e o trabalho mútuo. Lembre-se, o que somos em vida corpórea, somos em vida espiritual. Fui levado, talvez, a este lugar apenas para matar a minha curiosidade. Isso mesmo, lembrando que o nosso pensamento pode tudo abaixo do Criador. Este é o meu relato. Espero que tenha gostado. Boa noite.